Olá, tudo bem? Aqui é o professor Renan Carrillo. Desde já agradeço pela atenção e peço aí para compartilhar esse vídeo com outras pessoas e deixa aí seu joinha. Então, vamos lá com o pensamento platônico na sucessão cronológica, até mesmo na sucessão de pensamentos. Nós tivemos ali Sócrates e agora Platão. Alguns vão elencar que Platão é um discípulo imediato, ali direto de Sócrates, e outros vão também trazer uma proposta de que, na verdade, Sócrates nem existiu, ele é um pseudônimo de Platão. Tanto que na apologia de Sócrates, quem possivelmente poderia ter escrito, composto essa obra, foi o próprio Platão, pois ali, a partir dessa obra, ele vai tecer, realizar algumas críticas à política ateniense. Mas vamos para o pensamento platônico de modo direto aqui. O que temos que analisar, qual que era a preocupação de Platão, como eu mencionei nessa apologia de Sócrates. Ele quer trazer uma crítica à própria concepção dos conceitos políticos da realidade ateniense, tanto que, analisando dentro da apologia de Sócrates, o que nós vimos em Sócrates? Quando Sócrates é condenado e tem a sua pena, ele é sentenciado, e ele é acusado do quê? De ter corrompido a juventude ateniense. Vamos pegar rapidamente acerca disso, O que seria essa tal corrupção proposta por Sócrates? Ele ensina novos valores à juventude ateniense, ou seja, ele ensina as pessoas a pensarem de uma forma diferente. Essa forma diferente levou a um certo questionamento das próprias autoridades do sistema político existente na época, e isso foi visto como um ato de traição e até mesmo de corrupção. Platão, dentro da própria apologia de Sócrates, resumindo bem o que se trata, parte da concepção da apologia de Sócrates, o que Platão ele vai questionar? Ele entende que seu mestre unicamente preocupou em levar a verdade às pessoas. Uma vez que essa verdade ela não foi aceita pelas autoridades, ele então vai dizer que esses conceitos sobre a verdade, sobre a justiça, sobre a bondade, sobre a ética, eles estão deturpados, porque o ser humano ele permanece em um estado permanente de ignorância. Ao invés de olhar para a luz, ele prefere tão somente ficar preso de uma visão de sombra. A sombra representaria esse estado de ignorância, e a verdade, dentro até mesmo do entendimento platônico, a verdade como aletheia, a possibilidade de descoberta mediante a iluminação da razão, ela fica em segundo plano. Um processo aí de alienação, ou seja, o ser humano ele permanece estranho à verdade. Permanece até mesmo no aspecto de ele quer ficar nesse estado, muitas vezes ele nem sabe que ele está nesse estado, ou por outro lado, existem relampejos de iluminação na vida do ser humano que ele até questiona, mas sair daquele estado de dormência e de alienação pode trazer ele um estado de desconforto. A verdade, quando de fato ela é revelada, ela pode trazer um estado de desconforto ao ser humano. O que Platão então vai dizer nesse aspecto, de ficar na sombra e temer a luz? Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando o ser humano tem medo da luz. Exatamente nesse contexto. Uma criança no seu estado de inocência ainda está buscando a formulação de certos conceitos, ela não tem total entendimento do que está acontecendo. Então, até aí, é plausível entender que uma criança ela fique recuada mediante o conhecimento ou circunstâncias da vida. Agora, o ser humano, quando ele realmente descobre
a verdade, né? Esse medo da luz. Ele sabe que por aquela luz ele vai ser liberto, mas ele tem medo. Aí, para Platão, é difícil perdoar. Perdoar no sentido, é difícil entender esse indivíduo, pois ele, então, ele escolhe, ao invés da luz, ele escolhe as sombras. Né? Isso vai ter a ver, logo logo eu vou comentar sobre a teoria das ideias. Então, o que nós temos aqui na dimensão de Platão? Né? E assim também Sócrates já tinha essa preocupação. Conhece bem para agir bem. Ou seja, é preciso ter um conhecimento profundo de suas ideias para que então as suas ações tenham uma consequência, uma repercussão boa. Conhecer bem a elaboração de seu pensamento, de suas ideias, para que suas ações elas estejam mais próximas daquilo que foi pensado. Então, Platão, né, como eu já mencionei, ele adota uma nova perspectiva, né, embora o seu mestre entendia que a verdade ela está existente neste mundo e a partir de uma dialética, né, de um diálogo com as pessoas, ele levaria essas pessoas a uma descoberta aqui, nesse próprio mundo. Platão ele vai dizer que a verdade não poderia ser contida neste mundo tão somente. A verdade está contida no mundo das ideias. E uma das suas percepções era em torno das ideias. Né? O que de fato conhecemos é a causa de conhecermos. Né? O conhecimento e a relação com a política. E muitas vezes, nem sempre aquilo que parece ser, de fato é. Uma preocupação desse entendimento da concepção daquilo que realmente existe, daquilo que realmente é por de fato. As aparências enganam. Voltando no exemplo do próprio mestre de Platão, então a relação do seu pensamento, a verdade ela é demonstrada, as pessoas elas acreditam muitas vezes que aquela verdade ela está sendo uma ilusão e não querem enxergar fora do senso comum. Enxergar fora do senso comum é o que Platão vai chamar de senso crítico, né? Até mesmo a própria filosofia. Então temos a teoria das ideias, né? Que para Platão a filosofia é essencialmente teoria, isto é, a capacidade de, através de um processo de abstração e de superação de nossa experiência concreta. Então, quando as pessoas vão dizer que a verdade, vamos pegar pelo conceito de verdade, a verdade é um fato. Mas para entendermos que a verdade é um fato, é preciso abstração, é preciso uma quantidade de ideias para levar o entendimento a determinada coisa. Então, a verdade é um processo lógico do entendimento de ideias, correlação de pensamentos. Então, vai muito para além de uma experiência concreta. Se o ser humano ele não for pensamento, ele é o quê? A concepção platônica ela é idealista, no sentido de que o ser humano, primeiramente, ele é uma ideia, para depois ele ter uma noção do que realmente ele é, e assim como a sua realidade. E sendo assim, quando ele diz que a política, né, a ateniense, ele está em decadência, é exatamente por isso, porque o ser humano ele está perdendo o seu aspecto idealista, o seu aspecto ideal de elaborar ideias. Né? Tanto que na sua obra A República, né, ele vai trazer isso. Né? Cadê as teorias? Né? Cadê a condição da ação racional das normas? Né? Aquilo que é normativo. Né? O que é normal é uma teoria planejada, uma quantidade de pensamentos aplicado à vida, e quando é aplicado à vida se transforma, né, se traduz em atitudes, em ações. Então ele vai dizer que, por esse aspecto, né, a política ateniense ela está em decadência. E uma das críticas vem exatamente no mito da caverna, né, da alegoria da caverna. Então temos a teoria, a condição da ação racional, e temos a prática, a ação de existir. Né? Mas temos que sempre avaliar de forma crítica. Né? Antes de agir, refletir sobre o agir, né? A teoria.
E a crítica, né, do mito da caverna, essa alegoria da caverna, né, que trata muito bem desse idealismo. A realidade apresenta uma natureza ilusória, as ideias são perfeitas, mas o conhecimento delas é imperfeito. Temos um exemplo, né, nítido sobre isso, né, na própria questão, né, do momento que nós estamos vivendo, na modernidade, né, não é de agora que nós temos um mundo, né, ou parte desse mundo regido por o falseamento da própria realidade, o falseamento das notícias, né? O pessoal gosta de usar, às vezes, a terminologia em inglês, né, de fake news, né? São notícias mentirosas que têm unicamente, mas essas notícias não ficam só vinculadas ao mundo político, né? Elas são vinculadas a outros aspectos, né? Qual que é o intuito de tudo isso? Levar o ser humano à enganação. A mentira, ela deturpa a realidade. A verdade revela a realidade como ela de fato é. Mas uma vez que você tem um processo, né, de elaboração, né, de conceitos errados, se aqueles que estão vendo esses conceitos, ouvindo esses conceitos, lendo sobre esses conceitos, não têm a noção plena de como esses conceitos de fato são, então você tem aí uma deturpação da realidade, que são as sombras, né? Então, o mito da caverna, o que seria, até pela lógica, cadê? Ah lá, é aqui essa caverna. Imagina, então, pessoas que a vida inteira foram acostumadas a viver dentro dessa caverna, elas ficam voltadas por uma parede, e ali, como nós temos na imagem, tudo aquilo que passa na entrada da caverna, né, ali tem uma luz que entra na caverna, mas as pessoas só vão conseguir enxergar a sombra, né? Então, tudo aquilo que passa pela porta da caverna é projetado na parede. Essas pessoas, elas estão acorrentadas, né, tanto pelas suas mãos, os pés e no pescoço, elas só ficam olhando para as sombras, acreditando que a sombra é a verdade. Ou seja, a projeção, né, da imagem daquele objeto é a verdade. Eles nunca enxergaram o objeto em si. Volta à questão do conceito, né? Há pessoas dizendo muitas coisas sobre certos conceitos, sobre certos fatos, mas elas de fato não conhecem o fato. Ó. Elas de fato não conhecem o fato. Conhecem apenas a projeção da imagem, que é a sombra. A sombra, um estado de escuridão, é um aspecto de ignorância. Se nós pegarmos o termo ignorância, ignos, né, que gnose ou nous seria um conhecimento pleno. Ignos é a falta desse conhecimento, né? Ou ignição, né? É dar uma combustão, né? Especular a partícula. Então, essas pessoas que estão sem o conhecimento, sem a luz. Um certo dia, uma dessas pessoas que estão acorrentadas, ele consegue se libertar dessas correntes, ele sai da caverna, e ao sair da caverna, né, ele tem uma atitude crítica do reconhecimento da ignorância, ele se depara com a luz aqui é a verdade, a iluminação da razão, né? Tanto que a própria palavra em grego da razão quer dizer alma, né, a psique. Então ele vai começar a iluminar a sua razão, né, um saber irracional. Ele começa então aqui a enxergar o objeto por de fato. Ele começa a enxergar a realidade como de fato ela é. Ele fica espantado com isso, tanto que a filosofia é um comportamento de espanto. Essa é a verdade. Ele fica tão espantado com isso, fica tão maravilhado, ele é contagiado com esse espanto, com essa maravilha do novo saber, e ele quer levar para os seus novos, ele quer levar para os seus colegas que estão presos, né, na caverna, essa novidade, esses novos conceitos. Ele chega lá. Imaginem pessoas que a vida inteira estão acostumados a enxergar as coisas daquela mesma forma. Evidentemente, ele não é bem recebido, porque as pessoas não vão querer sair da sua zona de conforto. Então, a caverna representa também, além do estado de ignorância, uma questão de zona de conforto, e aí eles rejeitam ele, e até mesmo aí chegam a matá-lo,
né? É uma crítica. Imagine você chega num sistema onde séculos após séculos as pessoas estão condicionadas àquele estado de enxergar as coisas, de ouvir as coisas, e chega alguém e diz que aquilo é diferente, mas não diz que apenas é diferente só por dizer, ele consegue comprovar, né, de que aquilo é diferente, né? A saída do senso comum para o senso crítico, né? Imaginem nos dias de hoje, né? Quando olhamos para o céu, no período da noite, né? O que temos ali? Uma ausência de luz, né? Da luz solar, mas conseguimos, né, com aquela ausência de luz solar pela movimentação da Terra, nós conseguimos enxergar outras luzes. Mas ao olhar para aquela luz de algumas daquelas estrelas nem existem mais, né? O objeto, né, que originou, né, aquela luz, ele já não existe mais, mas aquela luz, a luz continua existindo, que chega a nós até agora. E o processo de descoberta é isso, né? Olhar para o céu é uma saída de um senso comum, né? Questionar o que está acontecendo ali é uma saída do senso comum, né? Um senso crítico, a parte da ciência, né? A parte científica sobre a realidade. Na sequência, né, então, para atingir o conhecimento autêntico, não se pode ter apenas amor às paixões, né, que seria a filodoxia. É preciso possuir o amor ao saber, que seria a filosofia, né? Esse olhar diferenciado sobre a realidade seria a filosofia. Então, é preciso ultrapassar a esfera das impressões sensoriais, né? Nem tudo que de fato parece ser, de fato é. Quem vive à sombra dos outros, mesmo na luz, nunca verá nada seu projetado fora de si. Quem vive no senso comum fica à sombra de outras pessoas, repete em um coro, sem muito discernimento, sem muita reflexão, vários conceitos, várias frases que não têm ligação direta com a verdade tão somente. E aí surge o senso crítico. Então, nesse aspecto, é preciso sair da opinião, desse desejo, desse senso comum, só porque todo mundo está dizendo, só porque aquilo tem mais curtida, porque é mais visto, pode ser que não seja uma verdade. É preciso, então, trilhar, né, subir essa escada, né, em busca de um conhecimento mais apurado, um conhecimento mais puro, né? A questão da verdade e da razão. Novamente, nem tudo que parece ser de fato é, nem tudo que reluz é ouro. É preciso ter essa dimensão. Nessa questão que nem tudo que reluz é ouro, né, tem no livro do Senhor dos Anéis, né, a Sociedade do Anel, é bem dito ali, nem tudo o que é ouro fulgura. Né? Então, nem sempre o ouro ele tá brilhando e nem tudo aquilo que brilha é ouro. Então, é preciso ir para além daquilo que nós estamos vendo, ir para além daquilo que estamos ouvindo. É preciso uma análise mais crítica acerca da própria realidade. Porque para Platão a realidade vai primeiramente existir na instância mental. Então, se aqui nós já estamos com preconceitos, se aqui as nossas construções de ideias já estão formuladas e o que ele vai chamar de cristalizadas, tudo isso vai interferir imediatamente na forma que nós estamos vendo o mundo. Então, nem tudo que está sendo apresentado, né, notícias, as imagens, os conceitos que nós temos, de fato, é preciso ir para além, um processo de libertação. Nessa lógica aí, ainda no conceito da vida política, da vida moral, o que nós temos? Nós temos que sair, né, de um estado de dormência, saindo do senso comum para o senso crítico. E ainda na dimensão da obra A República, né, Platão ele trata de uma questão da moral, né?
que é a moral? É um comportamento do indivíduo para com outro indivíduo, né? A ética já é o senso coletivo. Se você tem um segredo com uma pessoa e aquele segredo ele fere algum código ético, suponhamos que você conte aquele segredo, né, para uma autoridade, pois você precisa contar isso, você precisa respeitar o código ético, você está respeitando a ética ao contar esse segredo, supostamente se for um crime, né, de um conhecido seu. Você respeita a ética, mas ao dizer, né, ao contar esse crime, você quebra, né, o aspecto moral com né, com aquela pessoa conhecida que confiou em você esse segredo. Se você não conta a ninguém, você quebra o código ético. Você permanece moralmente estável com aquela pessoa que lhe disse aquele determinado segredo. Mas o que tem a ver esse Platão e o Anel de Giges? Resumidamente, o que seria o Anel de Giges? Ele vem pelo aspecto da pergunta: o que te faz moral? Giges era um pastor, trabalhador, todo dia ali na sua tarefa, né, de pastoreio. Um certo dia ele descobre um anel muito chamativo, bonito, e ele coloca esse anel no dedo. E ao colocar o anel no dedo, ele percebe que ele fica invisível. O que uma pessoa invisível pode fazer? Muitas coisas. Se nós não somos vistos, então podemos fazer muitas coisas. Se nós não somos vistos, o outro não me vê, eu não quebro nenhum aspecto moral e nenhum aspecto ético. Aí você fala, mas é a consciência. Olha, se ninguém está vendo, então eu vou fazer. É o mesmo pensamento que passa pela cabeça do pastor, né? Giges, ele coloca esse anel. Então, é uma reflexão sobre a política, mais no sentido da vivência social. Tendo visto que política é a vida na polis, né? A vida na cidade. Então, aquilo que a moral da história, aquilo que você faz, independentemente se as pessoas estão vendo ou não. O seu caráter, ele é independente se você é visto ou não é visto. O seu caráter é para todas as circunstâncias e para todas as situações, independente se você é visto ou se você é ignorado. Né? Permaneça na prática da justiça, permaneça na prática da bondade, independente daqueles que estão te vendo. Tem um filósofo alemão, o Kant, ele vai dizer que aquilo que você tem vergonha de dizer o porquê você fez e com quem você fez, então não faça. Se algo que você faz lhe traz um constrangimento, então por que você fez? Temos esse exemplo, né, no filme O Senhor dos Anéis, né, o Frodo, quando ele coloca o anel, né, é paradoxal, ele coloca o anel, ele fica invisível, mas ao mesmo tempo ele é consumido pelo aquele aspecto de ser invisível, ele é consumido por uma força. Então, ser invisível traz muito do aspecto egoísta. Você unicamente vai ficar preocupado em satisfazer, né, o seu ego, os seus desejos, né, esquecendo do próximo. Na sequência, temos aí a questão do amor platônico, né, que é retratado dentro da obra também de Platão, né, o banquete. Resumindo também aqui, o que acontece? Platão e seus discípulos, eles estão ainda numa ressaca profunda de uma noite anterior, de muita bebedeira, e eles decidem no próximo dia, falar, olha, estamos de ressaca, não vamos beber, mas vamos ter uma ressaca de conceitos sobre a vida. E eles começam a discutir sobre tudo e todos, e aí eles discutem sobre Eros, que é o deus da unificação, o deus da ordem. Tem a concepção erótica, erotismo não tem nada a ver com pornografia, né? Pornografia é uma outra concepção, o próprio termo grego pornografia tem muito a ver com prostituição. Você está vendendo, você está banalizando os seus sentimentos, você está banalizando o seu corpo em troca de imagens e de fantasias falsas, de coisas que você nunca vai obter. Tem um pouco a ver com o amor platônico,
na perspectiva exatamente que o ser humano ele gosta de criar muitas ilusões. E por causa dessas ilusões ele sofre. O que é vulgarmente conhecido, né, do amor platônico, você sofre com uma pessoa, não porque o amor é sofrimento. Né? Tem muitas pessoas que vão dizer que o amor é sofrimento. Geralmente as pessoas vão dizendo que amor é só sofrimento, não dizendo que o amor é sofrimento, são pessoas mal resolvidas, até mesmo no seu relacionamento. Né? O amor verdadeiro é um processo de descoberta. Né? O que é sofrimento na vida do ser humano são as nossas descobertas perante aquilo que nós acreditamos. Nós decepcionamos com aquilo mesmo que nós criamos em nossas mentes, aquilo mesmo que nós projetamos sobre a pessoa que nós gostamos. Necessariamente aquela pessoa ela não representa tudo aquilo. Então nós padecemos e ficamos tristes mediante a descoberta de que aquilo que nós elaboramos em nossa mente não é verdade. Pode ser que muitas vezes uma outra pessoa pode nos levar ao engano, né, mostrando uma coisa e de fato sendo outra, mas volta a questão, né, nem tudo que parece ser de fato é, mas o amor platônico vem nessa dimensão, o que de fato é e a realidade. A projeção de sentimentos, muitas vezes é um estado de carência, eu quero tanto aquela pessoa que eu não enxergo o que de fato é. Pode ser que ela já está dando indícios do que ela é, mas eu estou tão cego nos meus sentimentos ou na carência humana que aí ela sofre. Então temos aí essa concepção do amor platônico. Né? A relação com esse velho, né, ditado aí popular, às vezes a grama do vizinho é mais verde do que a minha, mas pode ser que a grama do vizinho é artificial. Ou pode ser também que, se a grama do vizinho parece mais verde, talvez você esteja olhando demais para ela e esquecendo de regar a sua. Então, temos esses aspectos aí. Muitas vezes, achamos que outra realidade é melhor do que a nossa. Esquecemos de cuidar da nossa própria realidade, esquecemos de cuidar de nossa própria vida. Então esse é o aspecto, né, de questão de ilusões e projeção e autoestima. Muito mais de autoestima. Você não está satisfeito com algo da sua vida que depende muitas vezes unicamente de você para a mudança, então você projeta que algo fora de você é melhor. Aí você se sente mais aliviado, achando que aquela realidade é possível, buscando viver uma vida que não é sua, buscando viver sentimentos que não são seus, buscando viver ideias que também não são suas, em um mundo falseado por muitas coisas. Certo? Então, seria isso na questão do platonismo. Novamente, compartilhe com outras pessoas e deixe aí o seu joinha. A vida é um estado permanente de descobertas, de revelações, aos quais muitas delas nós vamos sofrer por essa descoberta. Mas a verdade pode até causar um certo sofrimento, mas liberta e vai lapidando o ser humano, se preparando para se tornar uma pessoa melhor.